explicar um pouco o porquê que eu me desliguei, eu resolvi me desligar da nutrição. Eu já adianto que não foi uma decisão tomada de uma forma precipitada. Ao longo de 2 anos eu faço terapia, a gente tem trabalhado muito sobre esse assunto, sobre o meu desligamento. Eu levei muito tempo para tomar essa decisão, porque de fato eu gosto da minha profissão, eu gosto dos atendimentos clínicos, eu gosto muito da minha relação para com os pacientes. E assim, uns 6 anos atrás, eu tive um burnout bem significativo. E até hoje, eu ainda não me recuperei 100% desse burnout. E assim, gente, quando eu falo burnout, não é aquela coisa assim de tipo, nossa, a pessoa ela tá muito estressada com o trabalho. Eu deprimi total, assim, de chegar, não conseguir sair de casa sozinha. Então, foi uma decisão bem importante, principalmente pra minha saúde mental. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa que eu me cobro muito desde o início da profissão. E assim, eu saí da faculdade e já comecei a atender logo de cara. E pra mim, isso foi muito importante, foi muito significativo, só que veio uma responsabilidade muito grande pra uma menina muito nova. E tem outras questões também, como eu já comentei, vocês sabem que eu tenho um histórico de obesidade, eu já passei muito por oscilação de peso, já tive uma relação não muito saudável com dieta, transtorno alimentar. Então essa parte de alimentação, ela sempre ocupou um espaço muito grande na minha vida. E acho que até isso acabou contribuindo pro meu burnout. Eu sempre tive uma relação muito conturbada com a alimentação desde a minha infância e obviamente eu melhorei muito ao longo dos anos com terapia. A minha relação com comida, ela melhorou, a forma que eu comecei a olhar a comida, só que isso pegava muito no meu trabalho, porque pensa, uma pessoa que viveu a vida inteira trabalhando, lidando com obesidade, fazendo dieta desde a infância e falando sobre comida e dieta todo santo dia, o dia inteiro. Isso acabou gerando uma pressão muito grande na minha cabeça e isso acabava me deprimindo, porque a comida pra mim, ela sempre ocupou um espaço muito importante, só que de uma forma não muito saudável. E eu falo isso porque às vezes as pessoas olham, sei lá, a nutricionista, ai, mas ela deve ter uma relação super legal com a alimentação, super saudável, mas nem sempre é assim. A minha relação, ela não era. Mas enfim, teve o burnout, teve essa questão da relação com comida, então na verdade foram muitas coisas que foram acontecendo ao longo do tempo. E com o passar dos anos, que eu acho que a gente vai amadurecendo muito, meu próprio relacionamento me ajudou muito na minha relação com comida. Eu falo que eu comecei a ser uma pessoa mais saudável, porque eu tive uma fase onde eu não furava dieta por nada, fazia dieta rigorosamente, eu falo que eu era até chata, sério, eu era muito chata em relação à alimentação e isso me travava muito. Eu deixava às vezes de ir nos lugares por conta de comida, por conta de dieta, fazia atividade física 7 vezes na semana, 2 horas por dia. Gente, eu cheguei a parar de menstruar por 4 anos por conta disso, desse excesso de atividade física. Então foram muitas coisas que foram contribuindo pro meu desligamento da nutrição. Ai, gente, sendo bem sincera, eu acabei desanimando um pouco da profissão nos últimos anos. Me denunciaram porque alegavam que eu indicava produtos, sendo que assim, às vezes a gente tá no dia a dia, sei lá, postar a foto de uma barrinha de proteína. Pro CRM, isso já é você indicar produtos. Então eu comecei a ficar travada até com o que postar aqui no meu Instagram pra vocês. Podem perceber que nos últimos tempos eu já não tava postando mais muita coisa, principalmente sobre nutrição. E daí começou a ficar uma relação meio travada, assim, porque eu queria postar, mas eu ficava tipo, meu Deus, será que eu posso postar isso? Será que dá? Será que vai ser um problema? Porque a gente começa a ficar meio escamado com isso, né? E eu confesso que a parte mais difícil disso é a minha relação com os pacientes. Quem já foi meu paciente sabe que a gente cria uma relação muito forte, assim, de amizade, de parceria. E isso é muito legal, eu me sinto muito especial e eu agradeço muito a minha profissão por conta disso. Só que só isso não sustenta. E eu demorei muito tempo pra aceitar isso, porque eu nunca tive em mente, tá, mas o que eu vou fazer depois de eu me desligar do consultório? Como que vai ser essa transição de carreira? Pra qual caminho eu posso seguir? Isso tava me travando muito. Por isso que eu falo que eu levei uns 2 anos pra conseguir tomar essa decisão, porque tinha muitos e se. Mas tem uma coisa que eu aprendi, e que talvez pra quem esteja ouvindo seja até um grande conselho. Nós não somos obrigados a fazer pro resto da vida e seguir pro resto da vida aquela profissão que a gente decidiu seguir quando a gente tinha, sei lá, 18 anos. Eu entrei na faculdade com 17 para 18, assim, super cedo. Eu acho que a gente é muito novo para decidir realmente o que quer fazer da vida. Tem muita gente que acerta de cara a profissão, mas, por exemplo, no consultório eu atendia muitos pacientes em transição de carreira. O meu próprio marido é advogado e hoje ele trabalha com importação de vinhos e ele fez a transição de carreira dele bem com a idade que eu tô quase chegando nos 30. Inclusive, eu acho que tem muito de crise dos 30 anos. Não sei se vocês já passaram por isso, mas assim, me deem dicas, porque tá difícil. O João sempre me incentivou demais, porque ele viu como eu comecei a adoecer ao longo do tempo. E isso apaziguou muito meu coração, de eu entender que, pô,
Eu posso tentar outras coisas. Eu sempre tive uma visibilidade muito grande aqui no Instagram e com o casamento, isso aumentou mais ainda. Então, hoje a minha ideia, e até o que eu trabalho na terapia, é de fazer as minhas coisinhas. Ai, Vicky, o que que são essas coisinhas? Gente, eu quero postar as coisas que eu quero sem me preocupar com nada. Eu quero poder postar dicas, eu quero falar sobre beleza, eu quero falar sobre look. E assim, vocês podem reparar que eu sempre postei coisas relacionadas à moda, beleza. E a Vicky, lá da infância, ela sempre foi fissurada por design, por moda. Ela era aquela criança que inventava uns looks totalmente diferentes, aleatórios, assim. Sempre gostei muito desse mundo, assim, de moda, de beleza, de design. Então, quem sabe seja uma coisa que a gente comece a ver mais por aqui. Mas como eu falei, não tenho certeza sobre nada. Mas enfim, confesso que agora eu tô bem resiliente, não estou com pressa. Mas assim, gente, eu sou uma pessoa totalmente terapeutizada e medicada, né? Porque sem condições. Então, quem sabe seja algo que vocês vejam mais por aqui. Até eu fico feliz com o incentivo de vocês. Eu agradeço muito porque eu recebi muitas mensagens na caixinha de perguntas falando pra eu postar mais. Dia a dia, rotina, dicas de moda, dicas de beleza. E assim, eu me sinto super em casa pra falar sobre isso. A mais sincera que eu posso ser com vocês, mais honesta sobre o que está acontecendo, o que vai ser da minha vida. E eu acho justo compartilhar isso com vocês, porque tem muita gente aqui que me acompanha desde quando eu tava na faculdade. Isso é muito legal, essa relação que a gente cria. Então assim, continuem acompanhando, vamos ver quais vão ser os próximos passos. E é isso.